Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira aqui da editora Diálogo Freiriano. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E estamos aqui novamente com um novo autor, o Valmir Santos, do livro Olho no Olho. Valmir, se apresente aí para o público, quem você é, fale um pouco aqui da sua obra para o pessoal. Olá, Jeane Siqueira, uma boa tarde a todos os nossos queridos e amigos, a você que está na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, nos assistindo, né, nesse trabalho maravilhoso. É um prazer imenso, né, pela primeira vez, estar levando ao nosso público leitor, né, uma obra literária, porque, Jeane, talvez esse é um sonho de muitos brasileiros, né? Infelizmente, muitas vezes a gente não tem, e muitas pessoas gostariam de estar aí no meu lugar com essa obra ou com outras obras literárias, mas infelizmente a gente sabe que nem todos, né, têm esse dom de escrever e etc. Como eu sou jornalista e sou radialista, né, e teólogo, é lógico que teria que ter alguma coisa, uma obra completa, né, que seria a criação dessa obra literária, Olho no Olho, que é um livro voltado para todo o público, lógico, né? Quando eu pensei em escrever o livro Olho no Olho, a forma como Jesus e como os seus discípulos tratavam todos os que seguiam Jesus. Então, o Olho no Olho é exatamente essa obra literária, né? Essa canja que nós estamos levando aí para o nosso público leitor. Jeane, um material que você não encontra muito nas livrarias, né? Por se tratar de uma obra que possa ajudar o eleitor, ou melhor, o leitor, né? O leitor, né, a ter uma dimensão de como era que Jesus tratava as pessoas da sua época. Então, dificilmente eu já procurei em algumas livrarias e não encontrava esse material, né? E aí eu juntei aí tanto a minha monografia como no nosso curso de bacharelado de teologia e levando ao público uma novidade, né? Quer dizer, levando ao público uma mercadoria em que ele vai ler, se apaixonar, visitar alguns lugares que Jesus andou, né? Com seus discípulos, e além de ter também a vivência do autor, que é muito importante, né? Você escrever um livro, mas também ter a vivência do autor. Então, nesse livro, né, ele tem a vivência do autor, o que o autor realmente fez dos seus 13 anos em diante, e é um livro completo que também ajudará as igrejas e também aqueles que vão adquirir, né, que vão buscar na fonte, que somos nós, que estamos levando a fonte para o leitor, tanto a editora como o autor, né? Na verdade, esse é um livro feito a duas mãos, o autor e a editora. Né? A editora tem muito a ver com tudo isso. Se não fosse a editora, a gente também não teria esse trabalho amplo que nós temos. Então, Giane, olho no olho é isso, é você olhar no olhar do seu irmão, do seu vizinho, do seu esposo, da sua esposa. Eu tenho dito que ninguém beija sem olhar no olho, né? É difícil, né? Era assim que Jesus fazia. Jesus beijou, inclusive, os seus próprios inimigos e olhou no olho, como foi o caso de Judas, né, que traiu Jesus. Então, essa é a visão da obra Olho no Olho. Levar para o leitor, né, mastigadamente, as passadas de Jesus num evangelismo itinerante, né? Olho no olho, um evangelismo itinerante, casa a casa, porta a porta, bairro a bairro, cidade a cidade. Era esse o tom que Jesus dava nas suas caminhadas, né? Então, nós estamos trazendo isso para o leitor, para ele ficar situado, né, e sintonizado em tudo aquilo que Jesus trouxe de tão bom para a gente, para o povo, né, que é exatamente a questão
do olho no olho, né? De olhar a pessoa, né, Jeane? Perfeito, perfeito, Valmir. Olha aqui, pessoal. Então, essa obra tem o link aqui abaixo para você adquirir essa grande obra que o Valmir está falando. Valmir, conta para nós como é que você encontrou a editora para publicar essa tua obra. Essa pergunta ela é interessante, né? Porque eu estava vindo de uma viagem missionária de Maceió a Fortaleza, né? E no caminho eu disse, eu vou escrever a minha obra, né? A obra literária Olho no Olho. E aí eu pensei, lógico, né, na estrada, onde eu vou encontrar, por exemplo, uma editora que tenha, né, as características e que possa me dar o suporte para o lançamento, né, para todo esse processo que a produção de um livro. Porque, às vezes, sabe, Jeane, o nosso público leitor, né, quando ele está lendo o livro, né, ele lê o livro, mas não sabe nos bastidores como e tudo isso se deu, a dinâmica, né, que isso se deu. É como, por exemplo, no programa de televisão, você só vê o apresentador, né? Você não vê Exatamente. você não vê nos bastidores o cinegrafista, você não vê o rapaz que segura lá O por o trás, fio, né? né? Quer Isso. dizer, aquele aparato de trabalhadores, de pessoas por trás. Então, da mesma Exato. forma que é você gravar um filme ou gravar uma novela, né? Eu, como radialista, jornalista, sei como é que funciona isso muito bem, né? Então, da mesma forma, é também a produção de um livro, né? Então, eu queria uma editora que também tivesse, lógico, né? Além do Lan House, tivesse a responsabilidade, né? Porque o que é mais interessante é que eu estou em Fortaleza e a editora está no Rio Grande do Sul, né? Veja como. Exatamente. Então, isso é interessante, sabe, Jeane? Porque é uma questão de confiança, né? Você precisa confiar. E, às vezes, lógico que indagamos, será que essa editora lá do Rio Grande do Sul, aqui em Fortaleza, será que vai dar certo a gente produzir uma obra literária, né? Então, lógico que isso entra na nossa mente, lógico que isso qualquer um, né? Até porque sabemos que o investimento hoje da produção de um livro, ele não é barato, né? Quer dizer, Exato. eu estou falando não é barato, porque eu acredito que todo o trabalhador, como a própria Bíblia nos esclarece, é pacífico do seu salário. Então, não é questão de barato ou caro, né? Mas é um investimento. Se você fizer um investimento de R$ 100, é um investimento. Se fizer de 1.000, de Exato. 2.000, é um investimento. Então, você também quer, né, o feedback, quer dizer, o retorno de quem está te oferecendo esse serviço, né? E foi aí, lógico, que verificando algumas editoras, né, eu encontrei com muito afinco a editora Diálogo Freire, né? Freiriano, Uhum. Freudiano. né? Uhum. A Diálogo Freiriano. E, lógico, quando não tinha nenhum conhecimento da Diálogo Freiriano, inclusive Uhum. vocês estavam num processo muito difícil quando eu comecei essa obra literária, que foi a questão da enchente que aconteceu Das no Rio Grande do Sul, enchentes. né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que o meu livro também não vai nas enchentes? Tem tudo isso, né? Uhum. Brincadeira à parte, tá, Gene? Claro, Brincadeira à claro. parte. Sim, sim. Mas, mas, assim, tudo isso é uma questão de confiança, né? E quando eu conversei pela primeira vez com o nosso querido professor Ivânio? Ivânio, né? Que Isso, professor Ivânio. ele sintetizou pela primeira vez como funcionava, né? Os pacotes, como seria. E aí eu senti uma confiança no professor, não é? Senti uma confiança no professor e eu disse, realmente, eu vou arriscar aqui, tá? eu vou arriscar, né? E aí eu Uhum. arrisquei com muito... E graças a Deus que depois as coisas começaram
a se desenvolver. Aí entrou a Cida, né? Que é Isso. aí uma pessoa carismática que nos dá atenção, né? Que recebe aí a produção do material, né? Então, tudo isso me levou a crer que, de fato, a editora Diálogo Fleriano é uma editora confiável. E hoje, né, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, é mais confiável ainda. Né? Se na metade do livro eu recomendava, não tenha dúvida que hoje, lógico, nós iremos recomendar essa grande editora pelo trabalho, né, de vocês, incansável. Às vezes, à noite, eu mandava matéria para a Cida e a Cida me respondia, né, tudo isso. Então, me deixou muito mais tranquilo. Né? Uhum. Deus que todo o processo que o homem, né, o ser humano, participa, tem algumas questões, mas isso é natural, Natural. nossa, né? Do ser Uhum. humano. O importante é o final do produto, né? É o final do produto. Exatamente, que ele tá aqui, ó, inclusive, né? Isso, está aqui. Olha Né? aí, ó, tá ali, ó, com o Valmir também. Mas você encontrou nós pelas redes sociais, pelo Instagram, É, quando começou? Isso, pois é. ah, E aí, resultado, quando eu cheguei dessa viagem missionária de Maceió para cá, a primeira coisa que fui fazer, já que eu tinha na estrada mesmo pensado de escrever o livro, e aí quando eu uhum, cheguei, eu procurei nas redes sociais, procurei no Facebook, no Instagram, procurei, enfim, e várias editoras também, né? Eu encontrei, lógico. Mas, quando eu vi Diálogo Fleriano, né? Eu disse, bom, uhum. vou dialogar aqui com a Diálogo Fleriano para a gente escrever essa obra. Então, para mim, foi dessa maneira que eu encontrei vocês. Né? Legal, Então, legal. então hoje, as coisas, graças a Deus, e também graças à ciência, graças à responsabilidade, graças a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Por exemplo, jamais, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, eu estaria conversando contigo, tu no Rio Grande do Sul e eu aqui em Fortaleza, fazendo o lançamento de um livro, né? Então, Exatamente. então isso É, foi crucial para a gente ter a confiança em encontrar vocês, né? E ter esse diálogo de, de negociação para a criação exatamente. e a elaboração dessa obra, Jeane. Legal, legal, muito legal o seu depoimento, Valmir. E eu vou mostrar para vocês então aqui, ó, o livro do Valmir, até se você quiser mostrar aí também, Valmir, ó, Olho no Tá? Olho, um evangelismo itinerante. Então até, nossa, imagem muito legal aqui, né? Fala sobre Uhum, Jesus e o autor aqui é o Valmir Santos. Aqui tá a contracapa, aqui tem uhum, aqui as orelhas, aqui tem a outra orelha que tem o currículo do professor Valmir, e uhum. aqui, então, ó, pessoal, aqui, ó, por dentro, é um livro maravilhoso, ficou lindo, 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 essa capa ficou maravilhosa. Cida, Falando nisso, Valmir, conta para nós um pouco aí como é que foi esse processo, você já comentou um pouco, mas como é que foi esse processo da jornada de produção, a capa, a diagramação, todo esse processo, como é uhum. que foi para ti? Foi assim, algo novo, né? Porque mesmo que mesmo dentro da minha profissão, no rádio, ou televisão, ou jornal, o livro é diferente, né? Principalmente nessa ocasião que eu estava tão distante da produção, né? Então, para você mandar o material, né? Para que eu mandasse o material, as peças escritas, né? Isso foi via internet ou via Zap, via Gmail, né? E a Cida que recebia todo esse material. E o interessante de vocês, Giane, é que vocês não deixam a gente com dúvida, entendeu? Então, tudo que eu mandava de material para Diálogo Fleriano,
e eu recebia um feedback no dia seguinte, né? Olha, tá legal, ou não tá legal, ou melhora, ou faz mais um capítulo, ou escreve mais, ou escreve menos, né? Manda aí a tua biografia. Então, tudo isso foi novo para mim, né? Porque é a primeira vez que eu estou escrevendo uma obra literária, e tudo isso é novo, mas o novo também com experiência, com bagagem que a gente já via antes do rádio, da televisão, essa coisa toda. Se tornou um pouco mais fácil, né? De mandar para vocês o material. A escolha da capa, por exemplo, foi muito interessante, né? Porque eu mandei várias fotos para a Cida, mandei material, e essa capa, vocês mandaram duas, e para você ter ideia, foi feito aqui uma discussão para saber qual das duas capas ficaria o melhor. Então, peguei a opinião de outras pessoas, né? Peguei a opinião de outras pessoas para saber qual a capa do livro ficaria melhor. E essa capa aí foi aprovada por 3 pessoas, né? Eu procurei a opinião. Eu acho que, mesmo você escrevendo, tem que ter a opinião de segundo, né? Ou de terceiro, para que as coisas possam andar, não como muitas vezes nós queremos, porque o que eu quero, às vezes, não é o que o leitor quer. Né? O leitor quer algo importante para ele. Então, essa capa, ela nos deu um tom. E é interessante, Giane, que ontem eu fui visitar um escritor, né? O doutor Osmar Diógenes, ele já escreveu vários livros, né? E eu fui ontem à casa dele, ele ficou deficiente visual, né? E como meu amigo há mais de 20 anos, escritor, inclusive, ele me deu ontem, passou um livro para mim, eu passei o meu para ele, e ele, mesmo deficiente visual, ele olhou o livro, né? E disse, nossa, Sentiu? como sentiu aí o livro, nossa, Valdo Santos, que coisa boa, inclusive tem capa dura, tem isso, tem aquilo, tem Que orelha, tem não sei legal. o quê Tem e tal, orelha? né? Olha É, só. entendeu? Então, é muito legal isso, porque vocês realmente, de fato, fizeram um trabalho bem feito, e acredito que nós vamos aí lançar esse livro, já tem venda do livro, e eu acho muito, muito feliz sobre isso. Então, vocês, na verdade, vocês fizeram um trabalho excelente, né? Apenas eu apenas escrevi, o restante é vocês. Legal, bacana, Valmir. Então, aqui, pessoal, novamente lembrando vocês, vou deixar o link aqui abaixo para vocês adquirirem essa obra do Valmir. É fruto de um trabalho de monografia e mais as escritas autorais dele próprio ali também. Então, baita conteúdo. E conta para nós qual foi o formato que você escolheu aqui conosco na editora para a publicação do seu livro. Aí vocês têm 3 opções de formato, né? Isso. E essas opções, ela é interessante, né? Porque as opções, geralmente, é o que mais lhe adequa, né? O que me Uhum, adequou, por exemplo, foi a opção em que eu pudesse, além de eu ter o livro físico, né? Físico. uhum. E ontem eu estava conversando mais uma vez, citando o nome dele, o escritor Osmar Diógenes, e ele dizendo, puxa vida, como é que a editora consegue fazer com que você venda nos aplicativos da Amazon, Olha do só. livro, do livro.com, né? Porque ele escreveu a obra agora Uhum, há pouco, mas não tem essa facilidade de você vender o livro pelos aplicativos, né? Então, uhum. é, exatamente, eu fiquei com essa opção de ter o livro impresso, porque o livro impresso também vai nos dar aí uma conotação muito legal dos lançamentos, inclusive já tem lançamento aí aqui em Fortaleza. Nós vamos lançar o Isso. nosso livro no próximo sábado, dia 30, às 19 horas, na Casa Juvenal Galeno, aqui em Fortaleza. Casa Olha Juvenal aí. Galeno é uma casa de cultura, casa de escritor. Então, nós vamos lançar esse livro, né? Além do lançamento Legal. nacional que nós estamos fazendo com vocês, com a editora agora,
Mas o livro vai ser lançado aqui em Fortaleza, e daqui a 10 dias o livro também vai ser lançado em Maceió, que é a minha terra natal, né? Olha só. Viajando para Maceió também para fazer o lançamento do livro em Maceió. Então, eu acredito que é um trabalho que essa opção que eu tive, né, que é a opção de você ter, por exemplo, além dos aplicativos vendendo, foi bom porque o professor ele esclareceu legal para mim, né? Disse, olha, você precisa ter livro em Sim, casa, né? exato. E você precisa ter livro em casa. E várias pessoas já me perguntou como é que eu faço para comprar o seu livro, né? E aí a gente manda o link e as pessoas Isso. acessam o link e solicitam o livro, e o livro vai para a casa do leitor, né? Com muita facilidade. Isso é muito bom, né? Quer dizer, deixou o escritor, o autor, mais, eu diria, confiante na venda do livro, e com certeza esse processo deixa também o leitor numa situação confortável, porque recebe na sua casa o livro, e aí, inclusive, pode pagar no cartão de crédito de 2, 3, 4 vezes. Enfim, Exato. é uma facilidade incrível, né, Giane? Exatamente, uma comodidade aí, né? E só encaminhar o link, a pessoa já recebe bem certinho. Inclusive, a gente também pegou da plataforma ali, da livro.você, que tem lá, então vem bem certinho, realmente, a Você impressão. comprou o meu livro? Impressão sob demanda, esse aqui é exatamente. E conta para nós, além desses lançamentos aí também, o que que mudou para ti assim, qual é a sua sensação em relação do livro pronto, tá indo para Maceió, tá indo para outro lugar para fazer esse lançamento? Qual é o sentimento, Valmir? É uma pergunta muito importante, né? Porque, como eu falei para ti, é tudo novo, né, na vida da gente. E é Exato. lógico que a vida, viver o dia, um dia de cada vez, e esse dia de cada vez ele traz novidade para as nossas vidas, né? Então, é um sentido único, né? De você saber que você está com a sua obra escrita por você, né? Lógico, por trás vocês, Diálogo Fleriano, mas você saber que você está com uma obra que vai apresentar esse trabalho, né, aos seus leitores, e que não dá ainda para também a gente ter o retorno, né, porque nós estamos lançando o livro, né, nacional, Exato. Fortaleza, Maceió, então nós não temos, lógico, um retorno de diálogo com o leitor, né? A Uhum. gente vai ter o retorno do diálogo com o leitor quando o leitor começar a ler a obra literária, e aí eu tenho dito sempre que as pessoas leiam com paixão, né? Se apaixone pela leitura, né? O que é Exato. interessante, Giane, é que nós vivemos hoje num processo, nós vivemos numa bolha, né? Em que nós temos o processo avançado da tecnologia. Isso nos trouxe um ganho, mas também nos trouxe uma perda, né? Porque muitas vezes as pessoas hoje não querem ler o físico, ou melhor, não querem ler o físico, e vai ler também o livro na internet, e acaba não lendo. Por quê? Porque ele não tem tempo, uma coisa e outra. É diferente do livro físico, né? Que você vai Exato. dormir, tá ali na cabeceira da sua cama, e você vai lá, né, antes de dormir, folheia uma página, amanhã folheia outro, e de repente você Exato. lê o livro como um todo, né? Então esse processo ele é interessante. Então, assim, para mim tem sido sensacional saber que nós estamos apresentando um trabalho que com certeza vai surtir efeito na vida de muita gente, né? Porque, na verdade, quando você faz um trabalho desse, ou outros, né, que vai vir outros, né, você não faz o trabalho pensando em você, você faz o trabalho pensando no leitor, que o leitor vai degustar algo bom. Não adianta você Exato. botar coisa ruim no mercado, porque não dá. É interessante que eu sou acostumado a comprar pão numa padaria aqui próximo, né? Aham. Todo dia, 6 horas, eu me acordo e vou comprar o pão na padaria.
Então, próximo aqui, eu não sabia, mas também tinha um lugar que vende pão, né? Então, eu fui diminuir os passos e fui comprar o pão nesse local. E aí, quando eu cheguei, que eu fui tomar meu café, eu disse, nossa, que pão ruim. Eu não como mais pão ruim, né? Então, a mesma coisa é qualquer produto. Se você faz um produto que é ruim, né? Se você coloca no Sim. mercado um livro em que as pessoas não têm sentimento, né? Por exemplo, quando você vê um livro olho no olho, o cara vai querer saber, puxa vida, olho no olho, esse cara quer dizer o quê, olho no olho, né? Esse escritor, ele quer falar o quê, olho no olho? Quer dizer o quê para mim, né? Então, é um momento ímpar de você poder, por exemplo, eu estou aqui, mas estou deslumbrando no próximo sábado estar na Casa Juvenal Galeno, no auditório com 50 pessoas, 30 ou 40, né, explicando o motivo da obra Olho no Olho para as pessoas. Então, isso Legal. é mágico, Ma né? Como também mágico. estou aqui com a editora, explicando para a editora qual o sentido de você poder escrever uma obra. Então, como já dizia em tons agradável, o homem ele tem três opções na vida. Ele precisa fazer três coisas na vida. Isso eu falei para o professor, ele achou interessante. Aham. Você precisa casar e ter filhos, plantar uma Aham. árvore e escrever um livro. E aí o Olha colega só, plantar uma árvore e escrever um livro, legal. e o colega disse, você já está pronto para morrer? Já, eu já fiz o que eu tinha que Eu já fazer. fiz o meu livro. Tá certo. A obra já está aí e você partindo, ela fica, né? Porque a gente sabe muito É. bem que o livro é a imortalidade de alguém, né? Exatamente, é um legado, né, que você está deixando, Valmir. Valmir, muito obrigada por seu depoimento. Eu quero que você deixe agora uma mensagem final para quem está pensando, assim como você naquele momento estava pensando em escrever, publicar o seu livro através do seu trabalho ali de monografia. Então tem muita gente também que tem trabalhos tem dissertação, tem tese, tem um material bacana para publicar um livro, só que ainda só está pensando. Deixe uma mensagem para esse público aí, Valmir. Eu vou dizer para você, amigo, que está nesse processo, né? Você tem, como eu, que tinha um material praticamente guardado e até então, às vezes a gente tem medo do novo, né? Medo do que vai vir pela frente. E muitas vezes a gente se retrai muito por conta até mesmo da questão financeira, né? É interessante, viu, Jeane? É que eu estava vivendo um processo, eu tinha vendido um imóvel e faltava receber as Aham. últimas 5 parcelas do imóvel, né? Sim. E, e essas 5 parcelas do imóvel davam exatamente o valor que foi aplicado no livro. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas eu vou aplicar e o que vai vir pela frente, né? Então, você não tem que pensar o que vai vir pela frente, você tem que pensar o hoje. Assim como lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, Deus, né? Você sabe que Josué foi o sucessor, né, de Moisés, sucessor. E Josué ele pegou um processo muito delicado, porque Moisés morreu, quer dizer, Moisés não morreu, né? Moisés saiu de cena e Josué assumiu o comando. E você imagina o que é um líder como Josué, que de qualquer forma que acompanhava Moisés sabia da estrutura daquele povo que ele ia levar, do que ele ia fazer, mas ele temia. Quem não teme? Né? Quem não teme, por exemplo, dizer assim, eu vou aplicar X aqui, mas eu não sei se eu vou vender, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se... Enfim, o fato é que você teme em todos os aspectos. Né? Mas o importante é a mensagem que Deus dá para mim e para você. Deus disse assim para Josué: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo,
porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer situação. Então, isso nos dá uma coragem, né? Quando a gente também faz algo que tem a aprovação de Deus, né? É importante a gente ter a aprovação de Deus em tudo que a gente vai fazer. Então, Josué foi esse líder, que ele teve medo, mas Deus disse assim, vai. Então, é o que eu quero dizer para o leitor nessa tarde, não tenha medo. Se você tem o seu material, se você gosta e quer ser um autor de um livro, não tenha medo. Mergulha aí na literatura, mergulha também aí no Diálogo Fleriano, na editora Diálogo Fleriano, que com certeza, depois que você der esse mergulho, que se levantar, você vai ver que você é um novo homem, uma nova mulher, no sentido de uma nova vida, no sentido de um novo momento na sua vida. Então, quero deixar isso, essa mensagem aí para todos os leitores aí, todos os que estão se preparando para lançar algum livro e que está ainda, né, turturbiando e com medo. Não tenha medo. Só isso, não tenha medo. Mergulha aí na diálogo freiriano, quando você se levantar, vai ser o novo homem, a nova mulher. Legal! Olha, pessoal, que bacana, que palavra maravilhosa, as mensagens bíblicas do Valmir. Você vai encontrar mais aqui no livro dele, né? Então, Sim. lembrando, vou deixar o link aqui abaixo. Lá ele também está com a obra dele lá. Então, se você quer adquirir no formato físico, tem aqui os links que nós estamos deixando abaixo. Tem mais e mais palavras ali do Valmir, como essas que a gente escutou até agora, maravilhosas. Muito obrigada, Valmir. Sucesso nos lançamentos. Marca a editora lá no Instagram para a gente divulgar. Manda para nós vídeo, as suas fotos lá. Vai ser sucesso, com certeza. Esse livro já é sucesso, né? Uma grande obra. E você também aí, como o Valmir já deixou uma mensagem bem especial, bem calorosa para vocês, você tem o seu material, a sua tese, o seu doutorado, sua monografia, seu TCC e quer fazer igual o Valmir aí, ó, um material excelente, um livro de qualidade, nos procure, nossas redes sociais estão aí abaixo e não esqueça de adquirir essa grande obra. Certo? Eu Então, muito recomendo. obrigada. Recomenda. Então, tá. Vamos dar um tchauzinho então pro pessoal. Tchau, Tchau, gente. Um tchau. Até a abraço. próxima. Até.